Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu quero tratar de um tema muito importante, muito especial com vocês. Nós vamos falar sobre renúncia. Estamos em tempos, num tempo específico, de cumprimento de profecias dos últimos tempos. Há uma urgência para que as pessoas possam se converter, fazer a techuvá, mudar de vida, buscar a face de Deus, deixar-se ser lavada pelo sangue do Cordeiro, que morreu por nós naquele madeiro. O que é renúncia? Renúncia é algo que você deixa para trás. Geralmente você renuncia a algo que era bom para você, trazia prazer, muitas vezes já fazia parte da sua vida. Você não vai ter uma dificuldade de renunciar a algo que não é importante, algo que não traga prazer. A renúncia é justamente sobre algo prazeroso, algo que traz uma escravidão, algo que impede de um relacionamento com Deus. Isso é renúncia. E nós temos como primeiro versículo que eu quero apresentar para vocês, o quanto Deus nos amou, que está em João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para nós começarmos a falar sobre renúncia, é importante que você tenha a dimensão do amor do Pai para com você, para comigo, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ler o que está no capítulo 58 de Isaías. Eu peço que a Ruach HaKodesh, conhecido no meio cristão como Espírito Santo, esteja falando ao seu coração, ao meu coração, e porque somente é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu posso mostrar para vocês na palavra o que é uma renúncia, eu posso dar um norte para vocês, uma luz, mas o convencimento de que você precisa realmente fazer essas renúncias compete única e exclusivamente a Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo de Deus. Então convide ela para estar contigo neste momento. Convide ela, diga: Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, venha sobre a minha vida. Amém? Então nós vamos fazer essa leitura que a princípio parece não ter nada a ver com renúncia, mas tem muito a ver. Nós vamos ler somente o capítulo 6. Primeiramente eu vou ler aqui na tradução da King James Fiel. Diz assim: não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo jugo? Vou colocar aqui na Bíblia de Jerusalém, que vai dizer assim: por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi, em romper os grilhões da iniquidade,
em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Quero ler na versão onde tem as palavras em hebraico. Eu vou pegar primeiramente aqui o que é a palavra impiedade ou iniquidade. É rechá, que ela é da raiz rachá, que quer dizer ser ímpio, agir impiamente, ser culpado, ser condenado. Então, um ímpio é aquele que não segue a Deus, não se submete à sua Torá, às suas leis, aos seus mandamentos, aos seus decretos, aos seus estatutos. Ele não se submete. Ele é um rebelde, é um desobediente. Então aqui o profeta está dizendo, na verdade aqui é Deus mostrando para Isaías, não é este o jejum que eu escolhi, que Deus escolheu? Porque o que estava acontecendo? O povo estava apostatado da fé. Eles estavam somente cultuando a Deus por tradições, por religiosidade. Tanto é que no verso 3 eles perguntam: por que jejuamos e tu não o vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum correis atrás dos vossos negócios, explorais os vossos trabalhadores. Então, eles faziam o jejum, eles faziam esses rituais religiosos, mas totalmente fora da vontade de Deus, porque estavam em desobediência. Nesse caso aqui, eles estavam oprimindo aos trabalhadores. É o que acontecia naquela época, né? Muito preocupado com seus negócios, em enriquecer, em construir casas, em montar negócios, certo? Então, o jejum era com a motivação errada. E aqui ele diz, o jejum que eu escolhi é que solte as ligaduras. O que é esse aqui, a palavra hebraica para ligadura? É uma palavra bem difícil. Hartsubá, laço, corrente, tormento, tá? Então, a desobediência, ela traz laço, nos acorrenta, traz tormento para as nossas vidas. Então, nós precisamos romper com esses grilhões ou laços, né? Hartsubá, romper com Hartsubá da iniquidade. Quer dizer, aquela prática de desobediência, de rebeldia contra Deus. Desfaças, vamos ver qual a palavra para isso, desfaças, natar, soltar, deixar solto, desamarrar, ser livre, as ataduras, aguda, faixa, presilha, né? Metafórico de escravidão. Então, quando nós estamos em iniquidade, quando nós não nos rendemos à vontade de Deus, somos ímpios, nós estamos presos, acorrentados. Literalmente, o nosso espírito, ele está em prisões. Nós estamos aprisionados, tá? Em ataduras de escravidão, de servidão. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Aqui ele podia estar se referindo à questão de que eles estavam oprimindo aos seus trabalhadores, fazendo deles escravos? Pode, mas nós temos que trazer isso para o contexto da renúncia.
Quando eu não renuncio a essas iniquidades que eu cometo, a esses pecados cometidos, a essas práticas ímpias, quando eu não reconheço que eu preciso me conectar com Deus, e essa conexão é somente através de Jesus Cristo, conhecido em hebraico como Yahushua HaMashiach, quando eu não faço essa conexão pelo sangue do Cordeiro, e eu não, através disso, eu não renuncio a esses pecados, eu vou continuar presa, amarrada, atada. Eu é que sou a escrava dos meus próprios, da minha própria rebeldia, da minha própria desobediência. Então, rebeldia, desobediência leva para a prisão. Se nós trouxermos, né, para a nossa realidade física, uma pessoa que não obedece às leis deste mundo, de um governo, de uma cidade, vamos supor, ela comete um crime, ela vai para a prisão. Então, nós temos que entender, muitas pessoas acham que estar longe de Deus é sinônimo de liberdade. Não, muito pelo contrário. Estar longe de Deus é sinônimo de escravidão. Estar com Deus, sim, é estarmos libertos, verdadeiramente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Filho, ele morreu, Deus enviou o seu Filho unigênito, ele padece na mão dos homens, ele morre no madeiro, ele derrama o seu sangue precioso, ele desce ao inferno, ressuscita ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é glorificado pelo Pai, e a partir de agora cabe a nós, pelo sangue do Cordeiro, fazermos essas renúncias para que possamos ser desatadas essas ataduras da servidão. E esses oprimidos que têm que ser deixados livres somos nós mesmos. Porque no momento que nós desobedecemos, que somos rebeldes à palavra de Deus, nós próprios nos atamos. Nós damos legalidade para o inimigo das nossas almas nos aprisionar nas prisões infernais. Amém? Eu acho que ficou clara essa parte de Isaías 58:6. Depois, nós vamos lá para o livro de Provérbios 28:13. Provérbios. Diz assim: o que encobre as suas transgressões, jamais. Vamos ver o que é transgressões aqui no hebraico. Pechá é a mesma palavra que nós vimos lá em Isaías, pachá, né? Essa transgressão, essa revolta. Na verdade, lá era arachá, né? Mas aqui é pachá, ele tem esse sentido de transgredir, revoltar. Então, o que encobre as suas transgressões, ou seja, a sua rebeldia, porque encobrir pecado, né? Você está em rebeldia. E por isso que nós temos que renunciar aos pecados. Então, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa, palavra em hebraico para confessar é iadá. Aqui diz que já é uma raiz primitiva, que quer dizer jogar, atirar, lançar, confessar o nome de Deus, confessar pecado, certo? Então, e deixar, confessar os pecados, deixa, alcançará misericórdia. Então, eu tenho que não encobrir as minhas transgressões, eu tenho que confessá-las e deixá-las. Então, não basta somente eu confessar e não deixar. Eu tenho que confessar e deixar é renunciar.
tá? Que é a palavra que esse deixa é azab, que quer deixar soltar, abandonar, afastar-se de, deixar para trás. Então, isso é renúncia. Seria a palavra hebraica para renúncia, azab, ou azav, né? É a palavra, então, para renúncia. Aleluia. E quem faz isso alcançará o quê? Misericórdia. Vamos ver o versículo que corresponde aqui, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a maior parte das coisas que tem que ser feitas Cristo já fez a parte dele. Ele já derramou o seu sangue precioso, já quitou a nossa dívida, né? O diabo tinha as promissórias na mão dele que nos condenavam. E ele quita essa dívida. É que foi quitada essa dívida. Então, Cristo fez a parte dele. A nossa parte o que é? Crer, primeiramente, no sacrifício vicário, naquela cruz. Depois nós temos que o quê? Renunciar, nós temos que confessar as nossas transgressões e deixá-las. E daí nós alcançaremos misericórdia. Quantas pessoas estão confessando, mas não estão vigiando para realmente fazer essa renúncia, deixar esses pecados. Estão postergando, estão procrastinando essa renúncia efetiva. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Alguém que é viciado em cigarro. O meu pai foi viciado em cigarro por muitos anos mesmo. Mas quando ele definiu que ele ia parar, ele parou no mesmo dia e nunca mais ele fumou. Isso é uma renúncia realmente efetiva, porque eu decido que eu não quero mais fazer aquilo que está, primeiramente, entristecendo a Deus, entristecendo a Ruach HaKodesh, né? E anulando o sacrifício de Cristo naquela cruz. Então, eu tenho... E depois, para mim mesma, eu estou me escravizando. Enquanto eu não confesso os meus pecados, eu não alcanço essa misericórdia por parte do Pai. Porque Ele é justo, Ele é um justo juiz. Ele não pode ter um pensamento dobre. A palavra dele é uma só. Ele não faz acepção de pessoas, no sentido de que se é pecado para um, é pecado para todos. Se todos têm que renunciar, por que você e eu somos exceções? Nós não podemos ser exceção. Todos têm que confessar e deixar as transgressões, esta impiedade, esta rebeldia, para podermos alcançar a misericórdia por parte de Deus. No versículo 14 diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus. Então, a renúncia, ela tem a ver você ficar no temor de Deus. O que é temor? Reverência, respeito. Não ficar brincando com Deus. Eu renuncio hoje, fico 2 dias sem praticar aquele pecado, daqui um pouco eu volto, aí eu me arrependo, fico mais 5 dias sem pecar, volto a pecar. Isso é brincar com Deus. Essa pessoa não teme a Deus. Cuidado, cuidado. Nós temos que ser constantes no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Endurecer, vamos ver o que quer dizer aqui, endurecer. Cachar, quer dizer ser duro, severo.
teimoso, tá? Se refere a uma teimosia, cairá no mal. Por quê? Porque não se brinca com Deus. Deus, ele quer a nossa confissão, nosso arrependimento, a nossa renúncia. Ele quer, mas não brinque com Deus. Não brinque. Há uma medida, existe uma taça. Cada um tem uma taça. Eu imagino assim. Cada um de nós tem uma taça. Ali vai pingando, né? No caso, a misericórdia, né? A misericórdia. Quando extravasa, aí já se torna um derramar da taça da ira de Deus. Cuidado, irmãos. Eu separei através de um site alguns versículos que vão falar mais alguma coisa a respeito de renúncia. O nome do site é Biblioteca do Pregador e essa pessoa aqui, Jean Alex Marasquim, ele diz assim: a renúncia é um tema central na vida espiritual, representando a disposição de renunciar a certas coisas em prol de algo maior. A Bíblia contém uma riqueza de ensinamentos sobre a renúncia, destacando a importância de liberar o que nos aprisiona e nos afastar de distrações mundanas. Em outras palavras, a renúncia é um ato de desapego e libertação que nos permite seguir em frente em nossa jornada espiritual com mais clareza e propósito. Ali, quando nós lemos sobre confessar os pecados, agora o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, me trouxe à mente o Salmo 19, que ele diz assim, que existem pecados ocultos. Então, nós temos que pedir a Ruach que traga à nossa memória esses pecados ocultos para que nós possamos confessá-los. No verso 13 diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas ou dos pecados ocultos, conforme a tradução. Preserva também o teu servo do orgulho, né? O orgulho também é algo muito terrível na vida do crente, tá? Então, para que ele nunca me domine, então eu serei íntegro e inocente de uma grande transgressão. Então, o importante é pedir realmente que esses pecados ocultos ou faltas escondidas sejam... que a Ruach traga à luz para nós podermos confessá-los. E também a questão sobre os pecados dos nossos antepassados, no livro de Levítico, deixa eu procurar aqui só para não tirar do site agora, Levítico 40, só um minuto, irmãos. Deixa eu ver se é 26:40. Diz assim: e confessarão então as suas iniquidades, bem como, quer dizer, mais as iniquidades dos seus pais, faltas cometidas por infidelidade para comigo e ainda mais por oposição a mim. Então, tudo isso tem que entrar no pacote da renúncia. Inclusive, as iniquidades cometidas pelos nossos pais, faltas ou pecados cometidos por infidelidade para com Deus e por oposição a Deus. Então, aqui ele colocou 21 versículos da Bíblia sobre renúncia. O primeiro versículo diz assim, Mateus 16:24, e se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, isso é renúncia, negar a sua carnalidade, né? A carne, ela é algo muito poderoso. A carne, a palavra diz que ela milita, né, contra o espírito. Ela guerreia contra o espírito, para que não se renda a Deus, né? Próximo. Lucas 9:23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, e também é uma repetição, né?
a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Filipenses 3:8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, isso é, literalmente, Paulo está dizendo das coisas que ele renunciou a favor de Cristo. Tá? Então, tenho também por perder todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Paulo fala sobre renunciar a tudo que ele possuía anteriormente, né? Considerando essas coisas sem valor em comparação com o conhecimento de Cristo. A verdadeira riqueza está em nossa relação com Jesus. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na verdade, Yahushua, né, Jesus Cristo, ele também renunciou ao céu, à sua posição de glória, para vir padecer por nós. Ele também fez uma renúncia. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se nós permanecermos no pecado, nós não estamos apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não há um culto racional sem renúncia, sem confissão de pecado, sem abandono dos velhos hábitos, da velha criatura, da mentalidade de mundo. Temos que renunciar a tudo isso. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Muitos dizem que são de Cristo, mas não crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Romanos 13:14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne para cumprir as suas concupiscências. Nós temos que matar a carne, matar. A carne, ela deseja prazer, a carne deseja satisfação, a carne deseja toda espécie de prazer que vem do pecado. O pecado é prazeroso. Não fosse prazeroso, as pessoas não cometiam pecado. E é esse prazer que aprisiona as pessoas. 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e peregrinos, a que vos abstenhais das paixões carnais que combatem contra a alma. Abstenhais das paixões carnais que combatem contra a alma. Efésios 4:22-24. Em relação à antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Colossenses 3:5. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a má concupiscência, a avareza, que é idolatria. 1 João 2:15-16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberania da vida não é do Pai, mas é do mundo. É como eu disse, o pecado é prazeroso. Cuidado, irmãos, cuidado. Tem muitas pessoas que, para justificar os seus pecados, para justificar a sua maneira de viver pecaminosa,
repetidamente pecaminosa, elas estão buscando até mesmo na própria palavra de Deus, coisas que venham a dar um aval, mas não existe na palavra de Deus. O que existe é homens que pervertem a palavra do Criador, que manipulam a palavra do Criador a favor do pecador. Isso é terrível, isso é um pecado terrível. Distorcer ou torcer, né, a palavra do Criador. É justamente isso que o diabo, Satanás, ele é perito em fazer. Ele torce a palavra de Deus. Tiago 4,4: Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, que a palavra diz que a nossa resposta é sim ou não. Não existe meio termo, não existe talvez, quem sabe, entretanto, contudo, todavia, não. É sim ou não. Ou você diz sim ao mundo e não para Deus. Ou você diz não ao mundo e sim para Deus. Não esqueçam isso. Isso é uma regra. Mateus 6,24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Justamente é isso que eu falei. É sim ou não. Quando eu digo sim, eu estou adorando a Mamon, como ele diz aqui. Eu estou adorando a Satanás. E quando eu digo sim para Deus, eu estou rejeitando ao mundo e a Satanás. Estou dizendo sim a Deus. Sim, o sim a Deus, ele é obediência e temor a Deus. Lucas 14:33: Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo, não é a uma coisa, duas coisas, três coisas, não, é a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Romanos 12:2. Esse é tremendo, essa palavra aqui, que vai falar da renovação da mente. Sem renovação de mente, a pessoa vai continuar aprisionada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, tem que renunciar a este mundo. Renunciar a essa vida pecaminosa. Tem que renunciar à fornicação. Você está num relacionamento com alguém em fornicação, tem que renunciar. Ou fazer um acerto. Tem que se aliançar verdadeiramente com essa pessoa diante de Deus e diante dos homens. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você, outro exemplo, que é uma dúvida frequente, você divorciou por algum motivo. No caso, o divórcio, ele não é por qualquer motivo. Tá? A palavra deixa bem claro isso. Um dos motivos é adultério. Também não está expressamente escrito na Bíblia, mas violência contra a mulher, relacionamentos abusivos e colocam em risco até a vida da própria mulher, pode-se, né, divorciar. Mas se você divorciou, você permaneça só. Você não pode casar de novo. Você só poderá casar de novo se o ex-marido morrer. Se você se tornar uma viúva, você pode casar de novo. Infelizmente, não é isso que a maior parte dos pastores estão ensinando. Inclusive, muitos pastores já estão aí no segundo, no terceiro, no quarto casamento, tá? Então, renuncie. É difícil?
É difícil, mas eu creio que Deus é a melhor escolha. Escolha fazer a vontade de Deus. Você tem pecado contra Deus no uso de drogas, no uso de cigarro, no uso de bebida. Renuncie, enquanto ainda dá tempo. Você está numa prisão da pornografia, renuncie, renuncie. Peça para Deus te ajudar a renunciar a esse pecado gravíssimo que está infestando as famílias, os jovens. Renuncie enquanto ainda há tempo. Todo tipo de imoralidade sexual, renuncie. O roubo, a avareza, o orgulho, a vaidade, a soberba, o suborno, a pedofilia, o incesto, pecados da boca, lashon hará, a murmuração, a feitiçaria, o satanismo, a idolatria. Renuncie, renuncie o quanto antes, renuncie. Amém? Renuncie. Shalom.